Uma das divisões de elite mais respeitadas da Ucrânia enfrentou uma reviravolta inesperada durante um dos episódios mais complexos de sua trajetória. Reconhecida por sua dedicação exemplar e capacidade de superação, essa unidade se deparou com dificuldades que expuseram fragilidades internas e desafiantes questões estratégicas. Esses acontecimentos, ocorridos em um local de importância tática considerável, trouxeram à tona problemas que ultrapassam o campo de batalha, envolvendo desde decisões organizacionais até o impacto psicológico sobre os soldados. A região em disputa, situada em uma posição crucial que conecta áreas de alta relevância para ambos os lados, tornou-se palco de combates ferozes. O terreno, com sua alternância entre vastos campos abertos e áreas densamente arborizadas, ofereceu obstáculos significativos para as operações. A complexidade geográfica, combinada à intensidade dos embates, transformou o local em um símbolo dos desafios enfrentados por ambos os exércitos no decorrer do conflito. Diante desse contexto desafiador, a unidade tentou realizar diversas manobras ofensivas em áreas estratégicas, mas encontrou forte resistência e não conseguiu alcançar os objetivos planejados. As falhas nessas operações culminaram em uma retirada para posições temporárias, uma decisão que contrasta com o histórico de sucesso e determinação que caracterizava a brigada. Esse revés inesperado gerou dúvidas sobre a eficácia do planejamento e da execução das ações militares. Relatos indicam que os problemas enfrentados pela unidade iam além das dificuldades enfrentadas no campo de batalha. Deficiências na comunicação e ordens mal formuladas por parte da liderança acabaram por gerar confusão e desorganização. Essa falta de clareza teria minado a confiança dos soldados em seus comandantes, resultando em um desempenho abaixo do esperado e em uma evidente queda na capacidade operacional da brigada. Entre as figuras sob escrutínio, o comandante responsável pela unidade foi alvo de críticas severas por sua ausência em momentos decisivos. Esse fato gerou discussões dentro da estrutura de comando, expondo falhas de gestão em um período de extrema pressão e exigência estratégica. O episódio lançou luz sobre a necessidade de liderança mais assertiva em cenários de alta complexidade. O impacto do conflito também se manifestou de forma evidente no estado físico e psicológico dos soldados. Tropas que antes eram vistas como pilares de força começaram a demonstrar sinais de exaustão, resultado de combates contínuos e da pressão incessante. Esse desgaste provocou uma ruptura na coesão do grupo, complicando ainda mais os esforços para manter o moral elevado e retomar a iniciativa nas operações. Os comandantes agora enfrentam o desafio de reconstruir a confiança e a determinação em um ambiente profundamente marcado pela adversidade. Do outro lado, as forças adversárias aproveitaram a fragilidade do momento para consolidar posições estratégicas de alto valor e expandir seu controle territorial. Os avanços obtidos não foram fruto do acaso, mas sim de uma estratégia cuidadosamente planejada, que envolveu inteligência militar, uso eficiente de recursos e coordenação precisa entre as unidades. A logística bem estruturada desempenhou um papel fundamental nesse processo, permitindo a movimentação rápida de tropas e suprimentos, o que garantiu a continuidade das operações sem interrupções significativas. Além disso, a integração de tecnologias avançadas, como drones de reconhecimento e artilharia de precisão, foi decisiva para desmantelar posições defensivas e manter a iniciativa no campo de batalha. Essas conquistas não apenas ampliaram o domínio geográfico, mas também ofereceram uma vantagem psicológica significativa. A captura de territórios estratégicos impactou a moral das tropas adversárias e gerou uma sensação de inevitabilidade em relação ao avanço das forças, criando um clima de incerteza entre os oponentes. Regiões que antes eram consideradas linhas de defesa importantes agora servem como bases para novas operações, reforçando a presença militar e dificultando contraofensivas inimigas.
O impacto desse cenário vai muito além das frentes de combate, provocando uma série de questionamentos no plano político e diplomático. A eficácia das forças adversárias em transformar oportunidades em vitórias concretas gerou preocupações entre os aliados internacionais, que agora enfrentam dúvidas sobre a eficiência de seus esforços para apoiar a Ucrânia. O investimento em treinamento e equipamentos, embora significativo, parece não ter sido suficiente para evitar esse tipo de revés, levando a um debate sobre a necessidade de estratégias mais robustas e adaptadas às realidades do conflito. Por outro lado, os avanços obtidos estão sendo amplamente utilizados para reforçar narrativas de superioridade e determinação. A propaganda direcionada ao público interno e para aliados internacionais sublinha a capacidade de adaptação e a força das tropas, projetando uma imagem de controle sobre o curso dos eventos. Essa abordagem não apenas fortalece a moral entre os próprios combatentes, mas também contribui para a construção de uma percepção de invencibilidade, o que pode influenciar a posição de países neutros ou hesitantes em se alinhar a um dos lados do conflito. Além disso, a geopolítica regional sofreu um abalo significativo. Cada território conquistado representa mais do que um avanço militar. É um ponto de influência que pode ser utilizado para negociações futuras ou para pressionar o adversário em outras frentes. A consolidação dessas áreas reforça a posição estratégica das forças, garantindo rotas logísticas mais seguras, bases de operação mais próximas de objetivos futuros e maior capacidade de projeção de força. Essa dinâmica aumenta a complexidade do conflito, tornando a reversão dessas conquistas uma tarefa árdua e exigindo esforços significativos por parte das forças que buscam retomar o controle. O conflito na região continua a ser um reflexo das intrincadas dinâmicas geopolíticas e estratégicas que definem o cenário atual. A competição por influência territorial, aliada a interesses econômicos e diplomáticos mais amplos, adiciona camadas de complexidade que tornam a resolução do embate ainda mais desafiadora. A superação das dificuldades enfrentadas pelas forças em campo dependerá não apenas de um planejamento militar detalhado, mas também de uma abordagem integrada que considere fatores políticos, sociais e logísticos. Isso inclui o fortalecimento das linhas de comunicação entre as lideranças e suas tropas, bem como a criação de estruturas de suporte psicológico para enfrentar o desgaste emocional inerente a um conflito prolongado. Para atingir esse objetivo, será necessário implementar estratégias mais adaptáveis, capazes de responder rapidamente às mudanças no terreno e para movimentos do adversário. O uso eficiente de tecnologias modernas, como sistemas de vigilância e análise de dados em tempo real, pode oferecer uma vantagem significativa na antecipação de ameaças e na coordenação de respostas. No entanto, essas medidas exigem não apenas recursos, mas também uma força de trabalho treinada e bem preparada, o que demanda investimentos contínuos em capacitação e manutenção de equipamentos. Além do foco operacional, um elemento crucial para o sucesso a longo prazo é a reconstrução da moral e do comprometimento entre as tropas. Os desdobramentos recentes destacaram que, em um conflito de alta intensidade, os desafios transcendem a dimensão militar. Problemas relacionados à liderança, à coesão interna e à motivação desempenham um papel central na capacidade de qualquer força em manter a eficácia no campo de batalha. Por isso, líderes precisam não apenas demonstrar competência técnica, mas também inspirar confiança e resiliência em suas equipes. Isso pode ser alcançado por meio de ações concretas, como transparência nas decisões, reconhecimento dos esforços individuais e garantia de condições adequadas para o cumprimento das missões.